Vamos lá. Obrigada. Tudo bem, gente? Quem joga? Temos uns jogadores aqui. Vamos falar um pouquinho sobre jogos. Esse universo que cada vez está mais presente na vida de nós adultos, até porque, há não muito tempo atrás, isso ficava apenas no universo infantil. E aí eu trago para vocês uma reflexão a respeito de como os jogos podem estar além do que a gente imaginava que era uma simples diversão. Né? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como os jogos podem ser um ato sustentável. Que a gente está vivendo uma revolução invisível de aprendizado e de experimentação através dos jogos. Porque jogar é humano. A gente joga desde sempre. A gente cresceu jogando, simulando jogos, criando expectativas, desafios, metas, disputando. E tudo isso faz parte do que a gente é como ser humano. Então, se isso tudo faz parte do que a gente é, do que a gente cresceu fazendo e do que a gente espelha na nossa vida chamada real, por que é que a gente não pode tirar proveito de tudo isso? Os jogos têm um poder cognitivo na gente. É comprovado que os jogos digitais ou eletrônicos fizeram com que a nossa mente mudasse. Sempre a gente soube que os jogos podiam nos proporcionar a melhoria do raciocínio lógico, estratégico, organizacional. E tudo isso era muito importante para a gente replicar na vida adulta. Mas os jogos digitais foram além disso. Eles reforçaram estas questões, eles, pelo processo da imersão que o jogo digital proporciona, nos fizeram cada vez mais desenvolver um raciocínio mais rápido. A gente tem que tomar decisões instantâneas. E a gente tem que refletir essas decisões instantâneas no controle, seja lá qual esse controle foi ou é. E tudo isso fez com que a gente fosse mais ágil, que a gente entendesse que a gente precisa organizar recursos, que a gente precisa colaborar com NPCs ou com outros coleguinhas, em que a gente precisa tomar decisões a cada segundo para conseguir progredir. E os jogos eletrônicos lá dos anos 80, 90, ainda nos ensinaram mais coisas. Nos ensinaram que a gente tem que aprender a perder. Aprender a lidar com a frustração. Aprender a resiliência de voltar e tentar de novo, e de novo, e de novo. E de novo, e às vezes conseguir quase sem querer. Querendo? Muito. E quando a gente chega no objetivo, parece que você ganhou tudo. E isso não é só diversão. Isso é uma construção da gente como ser humano. E essa indústria dos jogos, ela é potente. Ela é gigantesca. Nós estamos falando de uma indústria que, dentro da indústria do entretenimento, representa cerca de 45% dessa indústria hoje. Nós estamos falando de uma indústria que é mais importante do que Hollywood e da música juntas. A gente está falando de um potencial de 3,6 bilhões de jogadores no mundo. No Brasil, a gente fala que as pessoas que se denominam jogadoras são mais de 85%, quase 90%. E a gente está falando de uma indústria que está movimentou cerca de 197 bilhões de dólares em 2025, segundo dados da Newzoo. É muito dinheiro circulando para produzir jogos,
para produzir esse entretenimento. Então a gente está falando de potência de mercado também. E a gente precisa aproveitar tudo isso. Isso não vem do nada. A gente está falando só de entretenimento? Estamos falando de entretenimento, mas por que não usar o entretenimento para causas importantes? E eu não estou aqui falando de jogos sérios ou de jogos educacionais que têm toda uma importância e uma relevância para levar o que a gente entende como jogo, as coisas importantes de jogo, como desafio, meta, para um jogo, para outras áreas, que é a ideia da gamificação, para outras áreas se beneficiarem daquilo que os jogos já se beneficiam. Mas a gente está falando, e eu estou falando aqui hoje, de jogos chamados jogos de entretenimento mesmo. Que eles podem ser potencializadores dessa revolução invisível, levando aprendizado, conscientização dentro da mecânica do jogo, dentro da imersão tradicional do jogo, fazendo com que as pessoas aprendam e se conscientizem e compreendam coisas que talvez não estejam no seu dia a dia para a sua hora de jogo, que é a sua hora de entretenimento. Então jogar não é só perder tempo, não é só me distrair do mundo. A indústria dos jogos chamou para si um pouco dessa necessidade de salvar o mundo. E eles criaram o Playing for the Planet, que foi uma junção dos grandes players do mercado, buscando, através dos jogos, levar, de alguma maneira, conscientização e mobilização dos jogadores. E aí, para isso, eu trago dois exemplos para vocês aqui. Um deles é o jogo Dave the Diver, jogo que ganhou em 2023 como o melhor jogo indie no The Games Awards, depois ganhou como o melhor design de jogos em 2024. E ele é um jogo que tem este simpático mergulhador obeso e ele ganha a incumbência de ter um sushi bar. E ele é um mergulhador. E ele, através das mecânicas desse jogo, vai mergulhar lá no poço do fundo azul. E aí o interessante é que a gente pode ver esse poço em vários horários do dia, inclusive à noite. Ele vai ter contato com a fauna e a flora de onde ele mergulha, conhecendo novas espécies. Ele é chamado para descobrir novas espécies, para fazer uma documentação científica para uma revista. Ele é chamado, muitas vezes, em alguns momentos, a salvar espécies da caça predatória, porque ele só caça o que ele vai vender no seu sushi bar. Ele não caça por caçar. Ele não mata por matar. Ele pesca para vender. E ele vai atrás daquilo que ele vai vender. O que é mais raro, custa mais caro. O que é mais abundante, é mais corriqueiro. E o jogador é chamado a interagir com este ecossistema, porque ele entra no ecossistema em vários horários do dia, e a cada horário do dia muda o cenário que ele está encontrando, as espécies que ele vai encontrar, se elas são mais ou menos agressivas, e com isso o jogador está se sensibilizando sobre um mundo que a gente não vive, que são os oceanos. Outro jogo que eu chamo vocês a conhecer e a discutir é o Pokémon GO. Pokémon GO é um jogo que está fazendo este ano 10 anos, é um jogo mobile, é um free-to-play, né? Você não precisa pagar para jogar. E ele leva o jogador, usando uma das franquias mais importantes do entretenimento, que é Pokémon. E ele convida esse jogador a explorar o mundo real, via geolocalização, via realidade aumentada, a conhecer e encontrar
pokémons pelo mundo. Existem pokémons que só existem em algumas áreas do mundo, existem pokémons que só tem numa época do ano, existem pokémons que só tem em alguns biomas específicos. Então a gente também está falando de ecologia, a gente também está falando de conhecer o mundo real através de uma ferramenta, de um jogo digital. E a gente vai jogar. E aí eles fazem parte daquele pacto da indústria dos jogos, e eles têm todo ano o que eles chamam da Semana da Sustentabilidade. E a Semana da Sustentabilidade em Pokémon GO traz o jogador para além do jogo digital. Ele chama o jogador para fazer ações na vida real, a coletar lixo nas praias, a coletar lixo nos parques. E isso se reverte em bônus no jogo digital. Então o jogador vai ganhar itens como camisetas. Esse é o meu avatar, né? Então, inclusive, estou aqui para provar, né, que quem joga, joga o tempo todo. Estou aqui com o meu jogo aberto, o avatarzinho está representado aqui, e nessa apresentação a gente tem aí os dois avatares com camisetas temáticas de semanas da sustentabilidade, de elementos que a gente ganha no jogo. E é sobre isso que eu queria que vocês refletissem hoje. Que a gente pode usar jogos para algo que não é só entretenimento. A gente pode mudar o mundo. A gente deve mudar o mundo. E a gente pode fazer isso um start de cada vez. E eu convido vocês a jogar pensando na sustentabilidade e se divertindo, porque é isso que é importante. Obrigado.